Oiê! Começar Oi, tudo do Papo bem? Leal, tudo bem, professor? E eu tô tão feliz. Eu não podia ter escolhido melhor o entrevistado do Papo Leal sobre como estudar física para o Enem. O professor Ives Urquiza, além de ser professor de física, ele é youtuber, ele é um especialista e conhece tudo de plataforma Google, dá palestra, viaja o Brasil inteiro dando aula e dando consultoria. Olha, de verdade, falando de quem produz conteúdo para a internet, para mim é uma inspiração de disciplina e qualidade, consistência na produção. Tá no Instagram, tá no YouTube, tem curso online e hoje está aqui com a gente para conversar sobre como estudar física para o Enem. Professor, primeiro quero agradecer que na sua agenda tão corrida você conseguiu ter um tempinho para conversar com a gente. Obrigada, viu? Fernanda, eu que agradeço o espaço. Eu fico muito feliz de me ouvir a partir das suas palavras, mas eu sou um professor apaixonado. Essa é a diferença. Todas essas coisas que a gente consegue mobilizar é por conta dessa paixão pela educação, e tenho certeza que você é uma professora apaixonada pelo que eu acompanho no seu trabalho, pelo que eu acompanho você falar sobre educação. Então a gente aqui está de igual para igual e eu fico muito feliz pelo seu espaço e espero que a garotada que vai nos escutar fique feliz com o que a gente tem para dizer. Ai, maravilha, bom demais. Ó, a gente já vai começar falando de tema que para alguns professores é meio polêmico, que é sobre Hum. focar em alguns conteúdos. Lá no Nordeste tem professor que chama isso de filtro, né? Quer dizer, olha, vamos filtrar e aí você estuda, vocês vão estudar e colocar mais energia em cima da relevância e recorrência. Tem outros professores que já não são muito fã disso, porque defende que todos os conteúdos são importantes. E aí, minha pergunta para você é, em se tratando de se preparar para o Enem, vale a pena colocar uma energia especial em alguns conteúdos? O que você diz para a gente? Eu digo que a primeira coisa é depende. Depende de quanto tempo o estudante tem, depende de como foi a formação básica dele. Eu entendo quando alguns colegas dizem que não faz sentido dar energia em apenas alguns conteúdos, visto que esses conteúdos têm relação com outros que talvez o estudante não tenha visto. E é verdade, por exemplo, se você olha e percebe que na prova do Enem é muito mais cobrado energia mecânica do que trabalho de uma força, aí você diz, quando você estiver estudando dinâmica, foque em energia. Trabalho quase não é cobrado. Mas existe uma relação íntima entre trabalho e energia. E didaticamente, primeiro se apresenta o trabalho, depois a energia, porque a compreensão dos conceitos é mais facilitada dessa forma. E aí, quem não tem conhecimento sobre trabalho nem sobre energia, se vai apenas estudar energia, pode criar certas lacunas que dificultem a compreensão do conceito de energia e que dificultem a resolução de algumas questões que podem ser cobradas sobre o tema. Contudo, a gente precisa ser também consciente de que se a gente tem pouco tempo e a gente vai tentar estudar todo o conteúdo, pode ser que a gente acabe não chegando em conteúdos-chave que historicamente são mais cobrados pela prova. A gente tem um conjunto de conhecimentos muito amplos em física e que, para quem tem pouco tempo, não vai dar para estudar essa plenitude, todo esse conteúdo, e você pode, escolhendo fazer esse caminho total, não atingindo os que mais são cobrados. Uhum. Eu, se estou preparando alguém e esse alguém tem 40 semanas, eu monto uma estratégia. Se esse alguém tem 20 semanas, a estratégia precisa ser diferente. Se esse alguém tem 12 semanas, é uma terceira estratégia que deve ser montada. Então, eu, particularmente, entre escolher tudo e escolher só parte, eu preciso estudar em que cenário. Sendo objetivo para quem está começando a estudar agora, depois dessa conversa com a gente. Depois dessa conversa com a gente tem aí perto de 100 dias para a prova do Enem. 100 dias, na minha opinião, para quem não tem uma bagagem sólida, deveria sim escolher conteúdos com maior frequência de cobrança. E, para alguns desses conteúdos, outros conteúdos que, embora menos cobrados, sirvam de base para compreensão, como esse de trabalho e energia.
Energia é muito mais cobrado na prova, mas entender os conceitos relacionados ao trabalho da força fazem sentido para que ele entenda melhor a energia. Não sei se eu fui claro o suficiente. Perfeito. E isso é tão importante, porque separar essas situações, né? O aluno que tem o cronograma completo, o aluno que vai fazer 40 semanas, o que vai estudar o ano inteiro, o que vai começar lá o cursinho no segundo semestre, mostrar que são realidades diferentes, é legal para a gente sair de uma ideia, de uma fórmula mágica, que existe um único jeito de estudar, ou que esse único jeito vai funcionar para todos os alunos, né? Eu gosto de Isso. chamar esses conteúdos que caem mais, que é esses que chegam nesses raios-x, nesses levantamentos, de conteúdos recorrentes. Quer dizer, esses são os que caem. E a gente precisa prestar atenção, porque eu vejo, às vezes, um raio-x dos últimos 10 anos. Mas a prova tem mudado de perfil. Então, se você Sim, pegar um raio-x de história, por exemplo, fazer uma média dos últimos 10 anos, não acho ali um trabalho muito bem feito, porque nos últimos 4 a prova está muito diferente comparada a 10 anos atrás. Então, mesmo nesses 10 anos, tem coisa que está ficando de fora e tem coisa que está entrando e está ali no topo das mais cobradas. Então, acho que quando a gente vai falar de recorrência, né, que é esse conteúdo que realmente cai, vale a pena dar um olhar para você saber, né, para você não chegar no escuro na prova, né? Se dá para chegar na prova sabendo que cai mais, é uma vantagem estratégica. Mas esse que você trouxe, professor, que são os conteúdos relevantes, eles podem até não cair diretamente, mas que sem ele vai ficar faltando alguma coisa. E aí eu vejo o aluno focado no recorrente, né? Focado nesse conteúdo que cai mais, fazendo questão e questão, lista e lista, e aí erra muito, porque falta uma base, falta um conteúdo prévio, daqui a pouco desanima, né? Daqui a pouco desiste, porque começa a achar que é burro, que tem problema de aprendizagem, tem déficit de atenção e se autodiagnostica. E tá mais difícil, mais frustrante agora na pandemia, né? Errar estando em sim. casa é muito mais difícil, né, professor? É, eu sou da área, considerada área de exatas, né, embora na verdade física não seja uma ciência exata, seja uma ciência precisa, Uhum. mas aí a gente teria um outro Daria momento para outra discutir discussão só isso. sobre isso, muito bem. E ao longo da minha carreira toda eu escutei que, eu detesto física, né? Grande parte dos estudantes tem uma certa aversão às disciplinas ditas de exatas. E eu sempre defendi que ele estava entendendo errado a situação dele. O que eu acho é que a pessoa detesta a frustração de não conseguir algo. Então, o estudante assiste a uma aula, tem uma percepção de que compreendeu aquele conteúdo. Chega em casa e vai se avaliar fazendo as tarefas, e aí chega na primeira questão, não consegue fazer. Faz um esforço, vai para a segunda questão, também não consegue fazer. É bem difícil que ele continue, mas se ele for disciplinado, ele vai para a terceira, não consegue fazer, então ele já larga a mão, porque o cérebro da gente tem uma estruturação chamada sistema dopaminérgico. E nessa região, o cérebro trabalha para ter prazer e evitar a dor, evitar a frustração. Então, sempre que você é colocado diante de algo que lhe dá prazer, o seu cérebro reforça a necessidade daquilo. E sempre que você está diante de alguma coisa que lhe produz dor ou frustração, o cérebro faz você tentar evitar aquilo. Então, quando você está estudando, que você começa a ter repetidas frustrações, você tende a evitar aquilo. É uma tendência natural. Você não deve se sentir mal com isso enquanto estudante. Precisa compreender para poder vencer essa frustração e vencer essa tendência natural de afastar aquilo que te frustra. Mas é natural que o estudante, se frustrando, ele tenda a repelir aquilo do cotidiano dele. E as matérias exatas, como tem toda uma concatenação, um passo a passo, quando você tem algo que é fragilizado no processo, aquilo que vem em seguida sofre consequências dessa fragilidade. E, infelizmente, muito infelizmente, os professores e professoras que estão lá na base, muitas vezes, são mal remunerados, pouco estimulados a aperfeiçoarem suas técnicas e têm pouco tempo para melhorar suas práticas. E o que acontece? Professores de formação básica, lá no ensino fundamental, principalmente no ensino infantil e fundamental 1, não são especialistas, são generalistas. E dentre esses generalistas, quase sempre a formação na área de matemática é frágil.
E eu já cansei de ouvir relatos de professores que sentem dificuldade de ensinar matemática e passam essa insegurança para os estudantes. Coisas como bater no quadro para alertar a atenção do aluno, dizer, ó, presta atenção aqui que isso é difícil. Uhum. Se um professor começa algo dizendo que é difícil para o estudante já vai olhar para aquilo ali com um ar de pânico. Porque ele que é autoridade sobre o conhecimento diz que é difícil, coitado do aluno que não tem nem ideia do que ele vai falar. E há coisas ainda piores, como professores que usam a matemática como punição. Ó, se comporte, senão eu vou mandar tarefinha extra de matemática para você fazer em casa. Então, o aluno é bombardeado com a ideia de que matemática é algo difícil, ou ainda que, além de difícil, é algo punitivo. Como é que uma criança vai se interessar por matemática dessa forma? Ele tem que entender que matemática é um jogo de aprendizado do mundo, em que ele consegue criar superpoderes para interpretar o que está à sua volta. Cada nova ferramenta, seja de matemática, de ciência, de português, de humanidades, é um superpoder que o estudante passa a ter para compreender a infinidade de oportunidades que o mundo abre para ele. Então, se a gente não conseguir transformar o aprendizado em algo saboroso de se experienciar, o cérebro não vai estar apto para poder absorver aquilo como uma coisa boa para si. Eu fui privilegiado. Eu fui privilegiado porque eu tinha pais que sentavam comigo para estudar de forma prazerosa, me apresentavam as coisas, me deixando sempre curioso para aprender mais. E aí isso fez uma diferença enorme na minha relação com a escola, na minha relação com os conteúdos, na minha relação com a aprendizagem. E eu sou realmente um privilegiado por isso. É tão bonito te ouvir falar, professor, principalmente porque você trouxe essa questão do nosso sistema de recompensa. E quem não conhece de meu trabalho de maneira muito aprofundada, diz, mas a Fernanda tem uma visão muito doce do processo de estudo, né? Eu já escutei, mas é porque ela fala isso porque ela é boazinha, e ainda pelo fato de ser mulher. A gente não tem hoje no Brasil muitos profissionais que falam de método de estudo que são mulheres. A gente tem um público, um domínio gigantesco aí de homens que falam dessa temática, né? E aí eu costumo dar risada, falar, olha, não é uma questão de ser boazinha, é uma questão de estudar neurociência. Essa é a diferença. Porque se a gente estivesse falando de profissionais que estão se dedicando ao ensino-aprendizado, que estivessem estudando temáticas como essa que você trouxe, a gente não estaria vivendo essa loucura que a gente vive hoje, né? De chantagear em cima da disciplina, de dizer que é difícil, de passar uma questão desafio e dar risada porque o aluno não conseguiu, e aí construir esse ego, né, em cima de uma imagem de eu domino uma coisa que é muito difícil, só vai conseguir, e aí a gente coloca empecilhos, né? Só vai conseguir aquele que fizer isso, que fizer isso, que fizer isso. A grande maioria já chega com essa base fragilizada e vai ter dificuldade, naturalmente, de chegar ali. Minha primeira graduação foi em História, e eu tinha basicamente duas opções. Eu queria ser professora, isso eu sabia, já dava aula de balé clássico, me fiz uma formação primeiro em balé, e na hora de escolher eu tinha entre duas matérias que eu gostava mais, História e Física. Eram as duas disciplinas, para mim, assim, as mais bonitas de todas. Eu gostava mais da aula de História, não gostava muito da aula de Física, mas eu gostava mais de estudar Física. E aí acabei resolvendo fazer História. Falei, se é para trabalhar dando aula de alguma coisa, que seja uma aula legal, que seja uma aula divertida. Acho que eu não tive professores assim muito divertidos de Física. Acabei fazendo aula de História. E é engraçado como eu olhava os meus colegas, né? Nossa, mas como é que uma pessoa gosta de História e de Física? E a minha experiência foi muito parecida com a sua, professor, de pais que também traziam e olhavam para o ensino, para a aprendizagem com ludicidade. Minha mãe fez farmácia, então tudo que ela ia ver, aí eu lembro dela jogar o sal na chama, e tudo era uma experiência. Esse olhar também de mulher, de alguém que viveu o processo de aprender com privilégio, né? Acho que você colocou muito bem a palavra de privilégio. Embora privilegiados, acho que a parte mais interessante é a gente falar, olha, é possível. Sim, sim, É possível sim, gostar de aprender, né? Eu tenho sim. bastante receio quando eu vejo esse movimento, sobretudo de ensino médio, curso pré-vestibular, mas concurseiro também, de que o estudo tem que ser na marra, né? De que ele vai ter que ser na força e de um jeito ou de outro vai ter que virar. Porque isso é antinatural, né? Se o nosso sistema dopaminético ele vai nos impedir de continuar fazendo uma coisa que nos faz mal,
a aprendizagem, ao invés dela melhorar, ela vai diminuir. Se eu ficar forçando a barra, me sentindo mal, me sentindo burro, incompetente, inadequado, ao invés de aprender mais, eu vou aprender menos. E aí o aluno fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo a mesma coisa. Fala, mas não é possível, gente, por que ele não aprende? Porque ele se sente mal, porque toda vez que ele erra a primeira questão da lista, ele se sente um completo incompetente. Dali para frente, ele vai desconectando do processo de consciência, ele continua fazendo questão, mesmo que acerte, ele não está aprendendo. Então, transformar a experiência numa experiência positiva é fundamental, né, professor? Para conseguir Concordo plenamente. Para conseguir aprender, até porque que vida é essa que vai ser uma vida de tortura, né? Eu trabalho com Sim, pré-vestibulandos, trabalho com universitário, e aí é muito triste quando os alunos querem ser aprovados para sair do ensino médio. Aí depois eles querem formar para sair da faculdade. A meta do estudo é acabar de estudar, a meta do estudo é parar de estudar. Que meta triste. Porque aí é o se livrar que a gente diz aqui. Ah, eu quero me livrar dessa matéria, eu quero me livrar dessa disciplina, eu quero me livrar dessa sala, eu quero me livrar da formação. É muito triste estudar para se livrar. Verdade, verdade. E aí, falando especificamente do Enem, professor, que tem uma TRI que naturalmente vai valorizar ali os acertos coerentes, né? Que é o acertar do fácil para o médio difícil. Tem uma maneira que você orienta o fato do aluno estar estudando física para o Enem, considerando a TRI? Tem algo que vale a pena prestar atenção nisso? A TRI, só para deixar claro para quem está nos ouvindo que ainda não conhece, TRI é a Teoria da Resposta ao Item. É uma técnica estatística que se pressupõe permitir julgar o caminho de respostas, uma consistência entre as respostas. Já que as questões que são construídas para o Enem, elas são calibradas, elas são pré-testadas, toda a questão do Enem, antes de ser aplicada para todo o público, foi aplicada para um grupo pequeno de estudantes, e isso permite que aquela questão seja calibrada como fácil, mediana, difícil, e que a gente saiba o percentual de acertos e também o percentual de marcações erradas em cada alternativa, que é chamada de distrator. E aí, com isso, é possível supor que quando o estudante erra, ele erra por uma determinada situação. Eu preparo a questão, eu tenho lá o gabarito, e um dos distratores, se for escolhido, eu tenho como saber que foi porque ele errou o conceito. Ele marcou porque se confundiu no conceito que ele deveria ter entendido. Um outro distrator pode ser um distrator operacional. No cálculo, o estudante errou uma operação e chegou num resultado diferente do gabarito. Então, cada distrator é preparado para fazer também uma investigação sobre que tipo de erro o estudante cometeu. E com isso, eu posso avaliar, por exemplo, se o estudante, vendo duas questões sobre a mesma habilidade, ele comete erros semelhantes ou acertos idênticos. Por exemplo, eu pergunto sobre o conceito de energia numa questão muito direta, considerada pelo número de acertos como fácil, e o estudante erra, marcando um distrator de conceito, em que ele confundiu o conceito numa questão simples. Lá na frente, em outra questão, também sobre o conceito de energia, só que dessa vez com um pouco mais de profundidade e que, com a avaliação prévia, posicionou essa questão como de nível mediano ou difícil, o estudante acerta. Aí o TRI faz um questionamento, na verdade não faz um questionamento porque é uma técnica, né? Mas se fosse uma pessoa, eu diria assim, como é que ele acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, marcando exatamente o distrator de quem não entendeu o conceito? Tem alguma coisa errada aqui. E aí pega um outro estudante que, por exemplo, fez as duas mesmas questões, só que quando marcou a fácil, errou uma coisa relacionada à operação. De repente, ele fez um cálculo apressado e no meio desse cálculo apressado ele confundiu a operação e isso resultou num erro. Só que este erro não compromete a compreensão do conceito. E aí, lá na frente, quando tem uma outra questão conceitual de nível mais difícil, ele acerta. E aí o TRI diria, ok,
O problema dele não é que ele errou o conceito, ele deve ter feito uma conta apressada e errou. Então, essa questão difícil faz sentido ele ter acertado. Aí, na hora que compara os dois resultados, os dois estudantes erraram a fácil, acertaram a difícil, mas quem errou errando o conceito ganha menos ponto do que quem errou errando a operação. Porque para aquelas duas questões, o conceito é mais relevante do que a operação. Então, o TRI permite dar essa distinção da trilha de acertos e erros que o estudante consegue fazer. Então, na hora da prova, muitos estudantes não entendem o porquê de terem acertado questões, o número de questões igual e ter tido uma nota diferente. E muitas vezes, os estudantes têm mais dificuldade ainda de entender quando eles acertam questões semelhantes e erram questões semelhantes e têm notas diferentes. Mas está diretamente relacionado à consistência e o caminho dos acertos. Aí, dito isso, numa estratégia para resolver a prova, faz sentido investir mais tempo nas questões que são mais fáceis. Aí você diz, Ives, e como é que eu sei quais são as mais fáceis? Realmente, isso é difícil, porque o mais fácil depende de quem está fazendo a questão, de quem está resolvendo a questão. Um grupo de controle de 20 mil pessoas fizeram a prova e aquele grupo de controle é quem determina o score da questão, que classifica ela como mais fácil ou menos fácil. Você não fez, você não tem esse score. Mas, dentre as questões que são mais fáceis para você, invista um pouco mais de tempo, porque é provável que as mais fáceis para você sejam também, em média, as mais fáceis para o grupo. E aí você, acertando essas questões mais fáceis, você alimenta as estatísticas do TRI de forma a favorecer o seu caminho de aprendizagem e de execução da prova. Mas atenção, tem mais coisa do que isso. Como a prova do Enem é uma prova muito extensa, mas muito cansativa, normalmente quando você perde tempo extra tentando resolver uma questão difícil, corre-se o risco de você não ter tempo suficiente para resolver questões mais fáceis que vão aparecer depois. E aí, mesmo que você resolva a questão difícil, se para isso você perdeu a oportunidade de fazer 2 ou 3 questões de menor dificuldade, você vai pontuar menos. Alguns estudantes têm a vaidade de dizer que acertaram as questões difíceis. Pare com isso. Tenha a vaidade de dizer que obteve sucesso na prova e conseguiu sua vaga na universidade. E se para isso é mais inteligente fazer primeiro as questões mais simples, não tenha problema com isso. Faça as questões mais simples. Sobre estudar pensando na TRI, eu diria que é muito mais estudar pensando o que a prova do Enem se propõe a ser. A prova do Enem, em 2009, quando mudou, pegou muita gente assim, meio de sopetão, porque a mudança veio no meio do ano, foi um barulho danado na época. A época eu já dava aula em cursinho, todo mundo ficou meio apavorado, assustado, porque a prova do Enem antes, ela era um diagnóstico não individual, ela era um diagnóstico do ensino médio, tanto que ela era o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem estava sendo avaliado era o ensino médio, tanto que todo o score que era obtido do Enem era para avaliar a prova e não para deixar o aluno em condição de estar apto ou não a ingressar na universidade. Quando ela se propôs a ser isso, ela mudou a estratégia da prova e ela lançou uma matriz de habilidades que mesmo hoje, mais de 10 anos depois de lançada, alguns colegas professores e a maioria dos estudantes nunca parou para ler. A prova do Enem talvez seja a mais explícita naquilo que ela se propõe a avaliar. Tem todas as habilidades descritas detalhadamente, associadas às suas competências, e mesmo assim, o estudante que vai fazer um dos exames mais importantes até aquele momento da vida dele, não se debruça para conhecer o que é que ele vai estudar. Continua estudando pensando apenas em conteúdo, quando o conteúdo é um detalhe, não é o principal da avaliação. A prova do Enem, em relação a outros vestibulares hoje ditos tradicionais, muda principalmente porque o foco não é saber se você desenvolveu ou não a compreensão daquele conteúdo, e sim saber se
desenvolvendo essa compreensão, você é capaz de resolver determinados problemas que exigem de você habilidades específicas. E para quem não está familiarizado com o que habilidade quer dizer na prova do Enem, habilidade é um saber fazer. Então, fazer uma comparação aqui para a nossa audiência que gosta de futebol. Quem gosta de futebol sabe que um bom jogador precisa saber fazer várias coisas. Ele precisa saber dominar a bola, ele precisa saber dar passes, ele precisa saber concluir a jogada, seja de chute ou com cabeça, ele precisa ter uma noção espacial para se posicionar bem, ele precisa entender as regras, trabalhar em equipe. Então, todos esses pequenos saberes, em conjunto, tornam um jogador mais ou menos competente. Então, ser competente é dominar um conjunto de habilidades, e a habilidade é um saber fazer bem específico. E no Enem estão todas as habilidades que você precisa saber. E isso é tão importante porque tem estudante que está estudando ondulatória e aí faz um monte de questões envolvendo o cálculo que tem a função de onda ou a velocidade de propagação da onda, e aí ele memoriza o que significa cada coisa, memoriza as fórmulas e acha que está preparado. E aí ele não sabe que a primeira das habilidades diz que ele tem que ser capaz de reconhecer, atenção ao verbo, todas, sem exceção. Todas as habilidades do Enem começam com um verbo no infinitivo, e verbo tem a função de dizer a ação do sujeito, ou seja, ela vai dizer o que é que você tem que fazer quando apresentado para o item. Então ele diz reconhecer características ou propriedades de fenômenos oscilatórios ou ondulatórios. Atenção ao segundo verbo. Contextualizando o uso em determinadas situações. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os aos seus usos em situações específicas. Então, se você memorizou todas as fórmulas, se você memorizou os conceitos, se você fez um monte de cálculo, mas você não é capaz de saber qual fenômeno ondulatório está relacionado com o fato de, por exemplo, quando eu falo, você me escuta, não adiantou de nada, porque é isso que a questão do Enem vai cobrar de você. E aí você tem que ser capaz de relacionar que minhas pregas vocais interrompem a passagem do ar e isso cria ondas de pressão que vão estimular o seu tímpano, que vibra junto e que tem a mesma frequência das suas pregas vocais. Esse fenômeno é chamado de ressonância. E aí a mesma questão pode falar para você que o mesmo fenômeno associado à comunicação oral está relacionado com a queda de uma ponte nos Estados Unidos. Esse fenômeno é. E aí se você não entende o fenômeno, não reconhece o fenômeno, não consegue relacioná-lo com outra coisa. E aí por mais que você tenha treinado exercícios envolvendo as equações da ondulatória e que você tenha memorizado o nome das coisas, se você não é capaz de reconhecer e relacionar, você não acerta. Eita, que eu falo muito, hein, Fernanda? Nossa, E um entusiasmo. eu tô aqui, ó, encantada te ouvindo, porque é isso, né? Por muito tempo, principalmente aí, profissionais da área das conhecidas exatas, eu vou incluir física nas exatas, como você colocou, né? Que daria uma outra discussão. Por muito tempo eu precisei ouvir que o Enem é uma prova menor, que o Enem era uma prova de interpretação de texto, que bonito mesmo são as paulistas. Eu sou de Goiânia, e aqui tem toda essa aura, né? Do mesmo jeito que em Brasília importava só o NB e não importava o Enem, a partir do momento que o Enem passou a ser aceito no Enem, foi um rebuliço na cidade, porque ninguém sabia nem por onde começar. E aí a tendência natural é o que eu não conheço, o que é diferente me dá medo, ao invés de dizer da minha ignorância, digo do que não tá bom. Então eu vou dizer que o Enem é ruim. A gente ainda estuda isso hoje. Né, professor? Tudo que tira a gente da nossa situação de conforto, a gente repele, né? Isso. Então, ao invés de se debruçar e entender a prova, é mais fácil dizer que ela é uma prova menor. Menor, porque isso. ela foge à minha prática. Mas, assim, não se iluda, estudante, com esse discurso do professor. Eu dou treinamento para professores, né?
E quando eu sempre, antes do treinamento, eu costumo tentar conhecer meu público, então eu passeio pelo público, bato papo. Naquele momento do cafezinho, eu vou trocando uma ideia ou outra para perceber se é um público engessado, se é um público oxigenado, se está aberto ao novo, se é mais reticente, né? E quando eu percebo que os professores de exatas têm esse tipo de trava, a primeira coisa que eu falo é exatamente sobre essa mesma habilidade, que é a habilidade número 1, né? Então eu proponho uma reflexão que eu digo assim, sem precisar me dizer, mentalmente responda a seguinte pergunta que um aluno poderia fazer. Quando o professor apresenta a habilidade 1 que fala de reconhecer características ou propriedades, fica claro que característica é uma coisa, propriedade é outra. E aí um estudante poderia dizer, professor, qual a diferença de característica ou propriedade? Fernanda, eu dou treinamento para o Enem desde 2011, mais ou menos. O Enem mudou em 2009. Eu comecei a construir um blog falando sobre essa mudança no Enem, e esse blog virou a primeira referência de busca no Google, quando alguém juntava as palavras Enem e física. Então, isso estourou a visibilidade do blog no final de 2010, e isso gerou alguns convites. Então, são pelo menos uma década de treinamento de professores. Nunca, de novo, nunca nenhum professor levantou a voz para dizer a diferença. Não que nenhum professor nunca saiba dizer essa diferença. Mostra insegurança no mínimo, né, professor? Mas como ela é tão sutil e como assim, provavelmente eu dotado da autoridade, já que eu estou ali na frente, né? Pelo menos a autoridade aristotélica, em que eu estou na parte mais alta que o público, estou no púlpito, o cara diz, meu irmão, se ele perguntou, tem pegadinha aí, deixa eu ficar na minha para não me expor. Não vou me expor, mas nunca, nenhum professor levantou a voz. E só para não deixar essa angústia para quem está nos ouvindo, porque certamente devem estar perguntando, tá, professor, e aí, qual é a diferença? Eu vou fazer um conjunto de perguntas, você que está nos assistindo simplesmente se posiciona com sim ou não, né? Você tem mais de 18 anos? Se você disse sim, você é de um grupo, se você disse não, você é de outro grupo. Você se identifica como do gênero masculino? Se você disse sim, você faz parte de um grupo, se você disse não, faz parte de outro grupo. Você tem menos de 90 quilogramas? Se você disse sim, você é de um grupo, se você disse não, você é de outro grupo. Seu CPF é o 887-279, não vou dizer o resto para não entregar para a galera qual é o meu CPF. Todos que estão assistindo vão dizer não. E só eu vou dizer sim. Então, quando a resposta sim é de um único, é propriedade, é próprio desse indivíduo. Então, o número de CPF é próprio meu, me separa de todos os demais. Isso é uma propriedade. Quando eu digo algo que junta diferentes no mesmo local, isso é característica. Então, todas as pessoas que têm mais de 18 anos estão num grupo cuja característica desse grupo é ter mais de 18 anos. Então, característica é aquilo que junta. Propriedade é aquilo que separa um dos demais. E são 10 anos esperando algum professor levantar a voz e dizer isso para mim. De repente, alguém que está escutando é professor, quando eu for na escola dele dar um treinamento, ele levanta a voz e diz, professor, isso aí eu sei, hein? Mas, assim, e aí o cara que prepara para o ITA, que é um vestibular conhecidíssimo pela dificuldade operacional das questões, muito mais do que pela questão conceitual das questões. O ITA tem muitas questões conceituais bem simples, mas operacionais, em geral, são bem trabalhosas. Aí um cara que prepara para o ITA, pega uma pergunta desse tipo e fica confuso. E aí, se ele fica confuso sobre o que a habilidade quer, como é que ele vai preparar o aluno para resolver corretamente questões sobre aquela habilidade que ele não domina? Por mais que pareça simples, a simplicidade esconde detalhes que podem confundir. E assim, Fernanda, a gente poderia fazer uma entrevista só sobre esse tipo de coisa, porque é algo que eu tenho colecionado ao longo dessa década, tanto de estudantes quanto de professores, angústias associadas a essa falsa facilidade que a prova do Enem tem. A prova do Enem é diferente, tem objetivos diferentes e, por isso, pergunta de forma diferente. Isso não é a mesma coisa de dizer que é mais fácil. E, por favor, você que está nos ouvindo, pare de aceitar o argumento de que é só interpretação de texto.
porque interpretar texto não cabe só. Interpretar texto não é uma atividade simplória. Interpretar texto mobiliza muito do seu cérebro e, se for construído um item que exija de você muitas conexões, pode ter certeza que essa questão de interpretação de texto não será considerada uma questão fácil. Tira o só. Interpretar texto não é simplório. Em nenhum dos casos, né, professor? Não vai ser simplório na prova de física, onde os verbos no infinitivo que vão te indicar a habilidade, as questões do Enem costumam mobilizar aí minimamente com uma habilidade, uma competência de maneira muito clara. Não vai ser simples de fazer. Uma questão contextualizada, e eu vejo às vezes uma briga, uma disputa, eu acho pouco produtiva, né? Ah, é conteudista. Não, não é. Essa questão é conteudista, essa questão é de interpretação de texto. Essa questão sempre vai ser as duas coisas em se tratando de Enem. Sempre vai mobilizar ali uma competência e sempre vai mobilizar uma habilidade. E é interessante que, como essa matriz ela já está colocada, torna-se uma prova naturalmente para o estudante e para o professor que está preparando alguém para a prova mais previsível. Porque existe uma coerência nisso, né? Se a gente vai ter uma questão mobilizando uma habilidade, uma competência, falando de física, alguns conteúdos a gente consegue fazer uma relação mais direta com a vida prática, né? O professor muito bem trouxe a questão da voz, da onda, do som. Então, se essas questões a gente consegue enxergar uma aplicabilidade prática, elas são um prato cheio para uma prova contextualizada. Então, é claro, é natural que esses conteúdos vão cair mais. Aqueles conteúdos que têm uma relação com a vida prática menor, que são a teoria pela teoria, né? Que a gente estuda isso na faculdade, que é uma discussão que não chega, né? Não chega na população, é uma discussão entre teóricos, é uma discussão do meio acadêmico. Esse tipo de questão não vai ter espaço. Talvez essa seja uma das grandes diferenças quando você faz Enem e quando você faz um vestibular. Aqui em Goiás, a gente por muito tempo teve a prova da Universidade Federal de Goiás e eu fiz um mestrado em cima da prova e focado em cima do pré-vestibulando, como é que eles lidavam ali com a aprendizagem de consciência histórica. E era uma prova que não tinha relação nenhuma com o ensino médio, porque a banca de professores universitários, o professor elaborava uma questão baseada em quê? No ensino médio? Numa competência? Numa habilidade? Coisa que ele nem domina? Jamais. Qual era o foco? O conteúdo. Qual era o foco? Um conteúdo que pouca gente sabe. Então, 2011, que foi quando eu fiz o mestrado, na UFG, as questões tinham muita história da arte, por exemplo. Ainda hoje não é uma disciplina que chega para os alunos em larga escala. Imagina 2011. Mas por que tinha? Porque tinha ali os professores que trabalhavam dentro da universidade que eram daquela área, né? Então, se eu tenho uma cadeira, eu faço a questão em cima disso. É bom fazer essa reflexão ampla para os alunos que não têm essa visão, não têm essa vivência, porque isso mostra a beleza da prova do Enem. É uma prova muito mais funcional. Se eu quero separar um aluno que consegue ler bem, que consegue solucionar um problema, que é uma habilidade bem focada aí para o século XXI, eu estou fazendo um processo seletivo muito mais interessante, muito mais realista, né, do que a sorte que o aluno teve de dominar um conteúdo, justamente o conteúdo que caiu na prova. É muito mais completa, né, professor? E eu, como professor, isso é um depoimento pessoal agora. Eu, como professor, eu me sinto dando uma aula de física muito melhor depois que o Enem passou a ser a referência de prova universal para acesso à universidade do que antes. Porque você, como professor, você tem que cumprir metas. Eu, como trabalhei sempre com cursinho, e principalmente com vestibulares de alta concorrência, como vestibulares militares, vestibulares de medicina, vestibulares de engenharia, a gente tinha muito foco no resultado. E como o tempo era curto, a gente acabava tentando treinar para a prova, o que me deixava aflito, porque muitas vezes eu não tinha tempo de discutir a beleza da ciência, era muito pragmatismo, utilitarismo, digamos. Repete. Eu falava do conceito, dava a fórmula e bora treinar. E aí a gente acaba mostrando a física como se ela fosse uma matemática com outro nome. Muita gente diz, eu só faço decorar fórmula para física. E não é nem de perto isso. E aí você vê a prova do Enem permitindo que o mundo do estudante esteja escrito no papel. Questão que eu brinco, por exemplo, de dilatação, se você me permite. Uma questão clássica de dilatação é a dilatação linear dos corpos.
Aí, normalmente, a questão traz assim, uma barra de ferro de 1 metro de comprimento na temperatura 20 graus Celsius é aquecida uniformemente até atingir a temperatura de 35 graus Celsius. Conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear da barra, sabe-se que o tamanho da dilatação dela foi. Aí o aluno vai lá e aplica na fórmula ΔL igual a L0, coeficiente vezes variação de temperatura, pega os dados como se fossem peças de um quebra-cabeça, coloca cada peça no seu lugar, faz uma continha com atenção e acha a dilatação. E nunca na vida dele ele vai pegar uma barra de 1 metro para aquecer e medir quanto foi a variação. Nunca, nunca. Nem em laboratório faz mais isso. Agora vem o Enem e diz assim: ao assistir a uma partida de futebol, me desculpe a recorrência ao futebol, tá? Porque voltou o Brasileirão recentemente. Um estudante assistindo a uma partida de futebol percebe que o seu jogador predileto sofre uma falta violenta e fica no chão reclamando de dor. Nesse momento, um médico entra para fazer o atendimento e dispara um spray na região lesionada, o que permite ao jogador voltar para o jogo. No dia seguinte, numa entrevista sobre o acontecido, o jogador é capturado aplicando ondas térmicas na região da lesão. Baseado nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que melhor indica o porquê de se aplicar algo gelado no momento da pancada e no tratamento usar o aquecimento. Isso é futebol, mas poderia ser uma brincadeira com quando eu era criança, que eu batia a cabeça para não criar galo, minha avó mandava eu pegar uma colher, botar no congelador e empurrar no lugar da pancada. E aí o estudante precisa entender que, fisiologicamente, olha aí, a questão é uma questão de dilatação de corpos, física. Mas ele precisa entender que, fisiologicamente, o corpo reage colocando fluidos em regiões de alto impacto. É por isso que você cria calo nos pés, se você caminhar em lugares que estão machucando o seu pé. Se você começar a bater numa determinada região do seu corpo sem parar, você vai ver que daqui a pouco você tem uma luxação, você cria uma bola de líquido para proteger você do impacto. Isso é uma resposta fisiológica. Além disso, quando você machuca, você tem dano nos vasos, e esses vasos liberam sangue que se acumula, é o hematoma. Quando você coloca gelo, a diminuição na temperatura provoca o que a gente chama de vasoconstricção, ou seja, os vasos que permitem esse fluido se acumular diminuem o calibre, diminuem de tamanho, o que permite diminuir o acúmulo de líquido no local, ou seja, você diminui o inchaço. Sua avó não sabia disso, mas mandava botar a colher porque diminuía o inchaço. Mas, Ives, e por que no outro dia esquenta? Porque no outro dia o que você quer não é evitar que o líquido se acumule, porque ele já se acumulou. O seu objetivo é esse líquido que se acumulou sair dali. E para que ele saia dali, você tem que facilitar a reabsorção. Então você tem que aumentar os vasos para facilitar o fluxo para dentro deles. E aí você aquece, porque o aquecimento provoca uma vasodilatação. No momento que você quer evitar o inchaço, você diminui a temperatura para diminuir os vasos e evitar o acúmulo. No outro dia, quando você quer expulsar o que foi acumulado, você aquece para aumentar o tamanho dos vasos e favorecer esse movimento. Então, você aplicou numa situação que muitos estudantes já viram na TV, um jogador sendo machucado e um médico botar um spray gelado no local. Ele próprio já pode ter vivenciado isso em alguma situação da vida dele. Ele relacionou biologia, no caso, como é que o corpo se comporta, com um conceito de física que, se não for mostrado como ele é legal e como ele aparece no dia a dia, vai se transformar numa fórmula ΔL igual a L0 vezes coeficiente vezes variação de temperatura. Essa aula em que eu posso trazer o cotidiano do estudante para discutir na sala de aula, para mim, enquanto professor, é uma aula muito mais gostosa de dar e que me realiza muito mais, porque eu tenho a impressão, e essa é uma impressão muito forte, de que o estudante sai da aula tendo entendido física muito mais do que aprendido fórmula. Perfeito. Que lindo. É lindo te ver falar, Ives. Eu tô aqui, ó, babando. Sabe por quê? É falar de educação, é falar desse amor por ensinar e é falar que, bom, falando de física, né? Entender física, entender os fenômenos naturais, é entender a vida, é entender o mundo. Então, como é que pode
entender a vida e entender o mundo ser ruim. Como é que Pois pode é. ser chato? Como é que pode dar tanto medo, né? Que bonito te ver falando. E aí já começa aqui a me perguntar, né? Para quem não é seu aluno, para quem não tem o privilégio aí de acompanhar essa maneira que você enxerga a física, mas quer aprender contigo, como é que faz? Fala pra gente. Bom, quando em 2013 eu me propus a lançar o projeto Física Total, a ideia central era estar onde o estudante estivesse. Muitos professores, inclusive em muitas escolas, combatiam o uso de celulares, de redes sociais, por entender que aquele ambiente não era favorável para a aprendizagem. Eu entendi que eu não ia conseguir tirar o estudante de dentro da tela, de dentro da rede. Então, se eu queria estar com ele, eu tinha que ir para onde ele estava. Então, Física Total nasceu com a ideia de levar a física através das redes sociais para todas as redes relevantes para o estudante. Então, a gente começou escrevendo um blog, porque blog era a principal forma de se comunicar, né? Entenda que nessa época os planos de dados eram muito diferentes, os celulares eram muito mais restritos de acesso à internet, e aí vídeo ainda não era algo comum como é hoje. À medida que o projeto foi amadurecendo, ele foi entendendo que novas mídias começaram a ser solicitadas. O blog tinha um movimento gigante e muitos estudantes diziam que gostavam do que liam, mas que se eu pudesse produzir alguns vídeos, talvez ficasse mais dinâmico. E aí nasceu o canal no YouTube. Então a gente saiu da plataforma blog e passou a usar Facebook e YouTube, principalmente porque era onde os estudantes estavam. De repente, o Facebook passou a ser um ambiente onde os pais estavam e os estudantes não queriam estar lá com eles. E aí eles migraram para o Instagram. E aí, junto com eles, o Física Total também se estabeleceu no Instagram. Mais recentemente, um fenômeno que tem se consolidado, principalmente depois da restrição que a pandemia nos impôs de ficar mais tempo em casa, tem um aplicativo chamado TikTok, que tem crescido bastante. E aí nós, Física Total, voltamos a atenção para o TikTok e vamos iniciar uma série de produção de conteúdo para o TikTok agora. O WhatsApp se manifestou na vida de todo mundo como a principal forma de comunicação, então nós criamos grupos de WhatsApp. Hoje em dia, por conta da forma que lida com com o repositório de conteúdo, a gente prefere usar o Telegram, porque se você entra hoje num grupo de WhatsApp, você só consegue receber o material de hoje para frente. Se Uhum. você entra hoje num grupo do Telegram, você recebe tudo que já foi postado. E como eu tenho sei lá, talvez um distúrbio psicológico com mania de grandeza, tudo que eu faço meu tem que ser muito, eu produzo material sempre muito. O meu Telegram tem um pouco mais de 2 meses e tem já 170 apostilas postadas. E eu posto todo dia 2 ou 3. Né? Por semana o material cresce em dezenas de materiais, que eu boto apostila, vídeo exclusivo, link útil, áudio. Então, se eu tivesse que estar numa plataforma onde tudo que eu fizesse se perdesse, seria frustrante. O Telegram não. Você entra no Telegram do Física Total e você tem material para encher seu HD de conteúdo. Então, a gente está em todas as redes, Fernando, e em todas elas nós somos Física Total. Então, se você for ao YouTube, canal do YouTube, você bota lá, youtube.com, Física Total. Se você ainda tem Facebook, facebook.com/Física Total. Se você usa muito o Instagram, instagram.com/Física Total. Se você tem Telegram, com certeza, precisando de material, você vai encontrar muito material comigo. Então, vem no telegram.com/Física Total. Agora, uma coisa que é importante, Fernanda, é que cada rede tem sua peculiaridade, né? O YouTube é uma rede de compartilhamento de vídeos. Então, lá estão, principalmente, os meus vídeos mais completos e longos, porque é um espaço onde isso é permitido e é aconselhado. Então, você vai encontrar vídeos com aulas de 5 a 7 minutos, de 10 a 15, de 15 a 30, e inclusive algumas mega produções, para poder eu dizer que já fiz um longa-metragem. Eu tenho 3 vídeos de mais de 2 horas. Aí você diz, nossa, professor, e alguém assiste? Assiste e ainda bota lá, no minuto tal ele começa tal coisa, no minuto tal. O pessoal faz o índice do vídeo para ajudar a gente. Mas eu estou longe de um grande amigo chamado Rafael Procópio, não sei se a senhora conhece. Rafael Procópio é professor de matemática, do Matemática Rio,
professor Rafael Procópio, tem um vídeo de 19 horas. E ele tem o relato de uma estudante que passou o dia inteiro assistindo e documentando o que estava assistindo, tirando várias fotos, postando nas redes sociais. Ela fez a Maratona Procópio. Ela pegou todo o vídeo e fez exatamente isso que eu disse. Ela colocou um índice para o vídeo. É claro que você não precisa fazer isso, mas é bastante peculiar que alguém faça. Mas nas redes a gente tem comportamentos diferentes. O Instagram é muito mais para imagem estática do que vídeo, embora a gente tenha os stories que permitam pequenas comunicações, mas são curtos, 15 segundos cada um para deixar uma mensagem. Você vai para o Telegram é principalmente para dar recados e mandar conteúdo na forma de material. E cada uma das redes cumpre essa função. Você precisa de conteúdo, você entra no Telegram. Você quer ver as aulas completas que o material está disponibilizado no Telegram, você vai para o YouTube. Você quer recursos visuais com dicas, curiosidades, frases inspiracionais, até memes científicos, porque meme também é uma forma de discutir ciência, então você vai no Instagram. E você quer edutrenimento, que é uma palavra que está muito, muito em voga hoje em dia, está bem na moda dentro dos produtores de conteúdo, que é a educação com entretenimento. Aí você vai para o TikTok do Física Total, que o TikTok vai ter sempre essa pegada de juntar conhecimento e ludicidade, porque aprender tem que ser divertido. Perfeito, perfeito. Então, ó, não falta, o que não falta é oportunidade de aprender com o professor Ives Urquiza e de olhar para a física, com esse olhar tão apaixonado que ele tem. Professor, a gente está já no final desse papo. Se deixar, eu ficava aqui ó, horas e horas, porque eu estou encantada de te ver falar com tanta paixão pelo seu ofício. Queria que você deixasse assim um conselho final, uma dica para esses feras que querem mandar bem no Enem, que têm vontade de ter uma relação mais positiva com a física, que querem aprender, mas que talvez não tenham até hoje uma experiência tão positiva. O que você vai deixar de dica final para eles? Um filósofo grego muito importante disse uma vez: conhece-te, né? Conhece a ti mesmo. Se você tiver clareza sobre o quanto você sabe ou não sabe de algo, montar um caminho para suprir suas carências fica melhor. Então, não se prive das oportunidades que os simulados te dão. O simulado é uma anamnese, é uma oportunidade de fazer um exame de seus conhecimentos e mapear aquilo que você sabe menos ou sabe mais. Quando você mapear aquilo que você sabe menos e sabe mais, cria uma estratégia para reforçar aquilo que você já sabe e para aprender aquilo que você não sabe. Mas seja também consciente do que você tem disponível. Se eu tenho 8 horas de estudo por dia, não preciso lutar pela minha sobrevivência, se eu não preciso levar dinheiro para casa, eu estou numa condição. Se eu preciso trabalhar para levar o sustento e tenho só aquelas 2 ou 3 horas no fim do dia, é uma outra situação. Consciente disso, crie uma estratégia que você tenha pequenos passos a serem cumpridos e reconheça cada pequena conquista. Hoje eu me proponho a resolver 5 questões. 5 questões é pouco. 5 questões é o que dá. Resolva as 5 questões e ao final do dia seja grato a você mesmo porque cumpriu essa meta. Se premie. Nem que esse prêmio seja comer um batom garoto. Mas você vai estar treinando você mesmo a sentir felicidade a cada novo passo e nova conquista. Você vai perceber que você vai ficando cada vez mais exigente e se propondo desafios cada vez maiores. E o que é mais legal, conseguindo cumprir suas metas ainda que mais difíceis. Você vai estar alimentando o seu sistema de recompensas e fazendo com que você tenha uma relação com a aprendizagem cada vez mais confortável. Dentro dessas estratégias, busque pessoas que tenham a oferecer para você curadoria. Porque conteúdo já tem demais na internet. Hoje, busque quem tem curadoria. Quem pode, pela sua experiência ou formação, filtrar as coisas que, para o seu momento de vida, vão fazer maior diferença na sua aprendizagem. Em física, eu me coloco à disposição para ser esse curador e dizer para você o que você pode fazer, de que forma você pode fazer para conseguir seus objetivos com mais rapidez. Me permita, Fernanda, dizer que dentro do meu canal do YouTube existe uma playlist chamada Sempre no Enem.
Então, para quem quer estudar no Enem com esses conteúdos recorrentes, essa playlist mapeia esses conteúdos, dá aulas específicas para cada um deles, sempre levando em consideração a peculiaridade da prova do Enem, que é baseada em habilidades, e resolve uma lista extensa de questões que, dentro do tempo de prova do Enem, mostra essas mudanças que a Fernanda tão bem pontuou na forma como as questões foram sendo abordadas. Além disso, temos hoje a menina dos olhos do canal, que são 2 playlists. O curso 2020, que é um curso gratuito, que segundas, quartas e sextas-feiras eu libero uma aula completa de conteúdo seguida de exemplos. E para aqueles que já têm a teoria consolidada e querem treinar questões, uma segunda playlist chamada Questões de Física, que já conta com 230 vídeos sequenciados didaticamente pelo conteúdo, como você veria num livro. E totalmente fragmentados. Você tem lá velocidade média, mas você tem um vídeo velocidade média, aplicação da definição, velocidade média, mudança de unidades, velocidade média, casos particulares. Para que quando você estiver estudando lá no seu conteúdo do livro, da apostila, da aula do cursinho, do curso online, você diga, poxa, eu queria treinar velocidade média, mas só as aplicações do conteúdo que foi que eu estudei. Aí você vai lá e vê aplicações da definição. E você pode treinar, e essa playlist, eu me comprometo, até a prova do Enem, vai ter 400 vídeos, totalizando quase 1000 exercícios selecionados para você fazer uma trilha de aprendizagem. Fora isso, o canal disponibiliza quase 800 outros vídeos para praticamente tudo o que você quiser de física básica. Então, tenha esse autoconhecimento, se permita construir pequenos desafios e se premiar com eles para que a aprendizagem seja sempre reforçada. Procure por curadores, que sejam estudantes ou professores, mas que eles de fato tenham a capacidade de discernir para contribuir na sua formação. E busquem pessoas que conectem as pessoas certas para ajudar você, que é o que a Fernanda está fazendo hoje. A Fernanda, ela é uma curadora de curadores. Então, ela está aqui trazendo para você, com esse grupo de professores que ela selecionou, não por acaso, que ela teve que gastar tempo e energia para compreender as suas necessidades e quem podia trazer algo para contribuir na sua preparação. Então, busque pessoas como a Fernanda para poder exatamente dar esse norte, esse caminho, porque hoje o conteúdo tem de montão. Agora, usar esse conteúdo da forma mais eficiente é um talento que nem todo mundo ainda desenvolveu. E só para dar o cereja do bolo, Fernanda, me permita falar sobre essas 4 letras no meu peito. Sim, conta pra gente. Eu já falei sobre o privilégio de ter nascido na minha família, e um dos privilégios que eu associo à minha formação desde criança é que meus pais, eles eram pessoas que estimulavam os sonhos. Uhum. Às vezes a gente, quando criança, pensa umas coisas que são meio tidas por maluco pelos adultos. E meus pais não tinham problema, eles só faziam questionamentos para conduzir a gente dentro daquele nosso sonho, né? Uhum. Por exemplo, uma coisa que alguns pais têm vergonha. Eu vim de uma família que durante uma parte da vida teve um padrão de vida bem confortável. Meu pai era um empresário do ramo de transporte de carga pesada e permitia a família da gente ter uma condição financeira confortável. Mas eu, desde criança, gostava de ter o dinheiro que eu conquistei. Então, eu vendia coisas na escola, eu fazia apresentações de mágica, eu desenhava revistas em quadrinho, né? Minhas irmãs faziam aqueles sucos congelados, que dependendo do lugar do país, chama de din-din, dudu, sacolé, e por aí vai. Aí chama como? Laranjinha. Laranjinha. Então, mesmo a família da gente tendo uma situação financeira confortável, minhas irmãs ganhavam centavos vendendo aquilo, e muito mais do que os centavos, elas ganhavam a oportunidade de construírem coisas. E meus pais sempre conseguiram enxergar isso. Enquanto meu pai, às vezes, era criticado por amigos que tinham o mesmo padrão financeiro. Como é que você deixa sua filha vender esse negócio de R$2 aí? Ela está passando necessidade para fazer isso? E meu pai dizia, não está passando necessidade. Mas ela está aprendendo com isso para quando lá na frente, de repente, ela for gerenciar coisas de outros valores, ela ter tido a experiência de planejamento, de execução, ter se frustrado
com coisas pequenas para quando tiver frustrações maiores, ela saber lidar com isso. Então, isso foi um grande privilégio. E eu, aos 9 anos, tenho uma experiência que, assim, foi marcante e decisiva na minha vida. Eu ganhei uma caixa de chocolates e levei para a escola. Grande erro. Levei uma caixa de chocolates para a escola e, na hora do intervalo, eu abri a caixa de chocolates. Outro grande erro. E aí, na hora que aquele cheiro peculiar do chocolate invadiu o ambiente, é claro que uma sala com 20, 30 crianças passou a ter uma única atenção, os meus chocolates. E eles vieram como quem busca aquele último gole de água no deserto, desesperados para minha caixa de chocolate. E aí eu, num mix de dúvida e pavor, me abracei com aqueles chocolates e gritei: só dou para quem me der moedas. Achando que ao dizer isso, eu faria com que as pessoas, por não terem as moedas, desistissem de chocolate. Mas um engano. E as moedas começaram a brotar do além e cair na caixa. E como eu tinha dito, dou para quem me der moedas, o cara jogava uma moeda e pegava um chocolate. Eu virei uma caixinha de bombons. Né? Virei aquela maquininha que você bota a moeda e pega o que você quer. E aquilo ali foi me dando uma frustração. E como eu fazia conta de cabeça com facilidade, eu disse, nossa, quanta moedinha eu ganhei aqui? E aí aquele conjunto de coisas aparentemente que eram um erro, viraram uma grande oportunidade. Isso serve de lição de vida para qualquer coisa. O ideograma chinês que fala sobre crise é também um ideograma que está relacionado com oportunidade. É como se crise e oportunidade fossem sinônimos na língua chinesa. Então, quando eu olhei para a caixa de chocolates praticamente vazia, eu contabilizei que o total de moedas dentro da caixa me permitiria comprar 2 caixas. E aí eu parei e disse, caramba, chocolate infinito. Porque eu compro 2 caixas, como uma, vendo a outra. Tenho 2. Como uma, vendo a outra. Tenho 2. E eu vou ter chocolate para o resto da vida. Imagina a alegria de uma criança, num momento de epifania, descobrir que tem chocolate para o resto da vida. Nossa, eu cheguei em casa, mas eu cheguei em casa radiante, parecia, sei lá, a queima de fogos no Réveillon carioca, explodindo e esperando que meu pai, ao saber do feito, me pegasse pelos braços e jogasse para cima e fosse aquela comemoração, a família fizesse um almoço especial, que eu tinha descoberto a fórmula do chocolate infinito. Mas, nesse momento, meu pai começou a me questionar. E aí ele disse, ô filho, e quando chegar o final de semana que não tem aula? Mas eu estava inabalável. Ele disse, pai, eu não preciso comer uma caixa de chocolates por dia, isso é só uma forma de falar. Chegar na sexta-feira, eu separo uma caixa de chocolate para chegar na segunda com ela. Aí ele, ok. E quando forem as férias, que são 30 dias? Aí eu, qual é a do meu pai? Tá querendo me derrubar? Pai, eu tenho disciplina. Eu sempre vou ter uma caixa de chocolates para o retorno das aulas. Me sentindo vitorioso. Aí ele disse, e quando as pessoas deixarem de gostar de chocolate e quiserem comer outra coisa? Eu sei que, resumindo a história, meu pai tinha muito mais argumento do que eu conseguia me defender, e o que virou uma alegria extasiante se tornou uma frustração que eu me lembro claramente de ir dormir e ficar bolando na cama sem entender por que meu pai fez aquilo comigo, como é que ele destrói o meu sonho, como é que ele não entende o que eu consegui, e foi uma noite péssima. Mas como eu tinha aprendido disciplina desde cedo, eu levei uma caixa de chocolates para a escola. E aí voltei para casa com bem menos brilho, com dinheiro suficiente para comprar as caixas, vendi o chocolate como tinha me proposto, mas com bem menos brilho nos olhos e meio cabisbaixo, e meu pai percebeu. E aí perguntou, filho, e os chocolates? Como foi hoje? Vendeu? Aí eu, aborrecido, disse, vendi, pai, mas por que o senhor está perguntando se o senhor não gostou da ideia? Aí vem o grande estalo. Ele disse, senta aqui, meu filho, para a gente ter uma conversa. Quem disse a você que eu não gostei? Você percebeu como se eu não tivesse gostado? Deixa eu te dizer uma coisa que vai servir para a sua vida. Sempre que você tiver uma ideia que brilhe o seu olho, vai ter um monte de gente ao redor para tacar pedra e mostrar dificuldade. A vida é assim, se prepare para isso. Mas mesmo assim, sempre que você tiver algo que é verdadeiramente seu,
que você encontre seu caminho naquilo, não se deixe abater pelo que o mundo vai dizer a você sobre isso. Do contrário, pelo contrário, cerque-se de pessoas que favoreçam as suas habilidades. É claro que ele não disse desse jeito porque eu tinha 9 anos, mas isso é como eu interpreto hoje, né? Então, ele disse, cerque-se das pessoas que vão ajudar você, que vão potencializar as suas habilidades. Hoje, nós professores fazemos isso, os curadores fazem isso para os estudantes. Então, cerque-se dessas pessoas que vão favorecer as suas habilidades. E, principalmente, dê sempre o seu melhor. Faça o máximo possível com aquilo que você tiver. E tenha a segurança que, fazendo isso, os objetivos são conquistáveis. E aí ele cravou a frase que guia a minha vida. LQVP. Lembre que você pode. E essa foi a lição de vida que meu pai me deu e que até hoje eu carrego onde eu posso. Arrepiei aqui. Lembre que você pode. E é por isso que você diz, né, professor? Você chama os meninos de fera e diz: olha, vocês vão aprender física. Eu garanto que você pode. Lindo isso. Lindo, Ibis. Muito, muito obrigada por trazer tanta humanidade, tanta generosidade, tanto de você. É lindo ver um educador falar, foi por isso que eu pensei nesse projeto. Não tinha escolha melhor para falar de física. Gratidão, professor. Muito, muito obrigada. Gratidão também pelo espaço, Fernanda, e pela gentileza de suas palavras. Tamo junto. E para você que está acompanhando a gente, fica ligado, fique esperto. A gente se vê no próximo Papo Leal.